Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Luana Pimentel. Ela é Senior Staff Software Engineer na OLX Brasil. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Tudo bem, Maria Cláudia. Então, vamos dar nossas boas-vindas aqui ao Emílias Podcast para a Luana. Tudo bem, Luana? Tudo jóia. Obrigada pelo convite aí. Espero que a conversa seja legal. Nós que agradecemos. Então, a gente sempre começa perguntando como é que você se interessou pela área da computação? Essa é uma pergunta engraçada, mas não tanto. Agora eu rio disso, mas porque eu dei um pouco de sorte de escolher a carreira, dado o momento que a gente está, né, de falta de profissionais, da carreira está bem tranquila com relação ao mercado. Mas meu pai era uma pessoa muito restrita com relação a mim, ao controle que ele tinha sobre os filhos. E com relação a mim não era diferente. Queria ser engenheiro, advogado e tal. Ou então ele já tinha uma visãozinha assim para os computadores e tal, falou, ou então escolhe isso aqui. Daí eu tentei, eu fui fazer um curso técnico, junto com o ensino médio. Daí eu acabei gostando da área, assim. Eu tive facilidade para aprender algumas coisas e tal. Daí acabava mexendo depois que meu pai comprou um computadorzinho em casa lá. E acabei me interessando para a área e seguir na carreira logo depois disso. Então foi um pouco de sorte, um pouco de não podia escolher outra coisa que talvez eu pudesse escolher. Às vezes eu penso assim, e se eu tivesse escolhido o que eu queria, como é que eu estaria? Provavelmente desempregado, mas foi um pouquinho disso aí. Certo, e aí a gente quer saber também a respeito de sua formação. Como aconteceu, então, a formação na área de computação? Eu fiz eu comecei a escolher alguns lugares assim. Uma coisa que eu tinha decidido também, que eu não queria ficar perto, fazer uma faculdade perto dos meus pais, eu queria sair, não aguentava mais ficar lá. E também queria seguir nessa área. Daí eu olhei alguns lugares com carreira de ciência da computação. Agora eu não lembro por que eu só queria ciência, eu acho que eu queria fugir da engenharia, mas eu acabei escolhendo ciência. Ah, Daí depois eu vi que não tem muita diferença na carreira, em si, nem nas matérias. Daí eu fui atrás dos cursos em escolas públicas que eram bons, assim. Na época tinha Unicamp, tinha USP, tinha UFSCar, que era relativamente perto, né, para não ir tão longe assim, não ter também a dificuldade financeira de se mover tanto. E, e também eram os cursos excelentes, os melhores cursos do Brasil. Daí eu fui atrás de uma bolsa no cursinho, consegui acho que 75%, se eu não me engano, e prestei exatamente esses 3 cursos só. Na verdade, eu prestei ITA também, mas com certeza que não ia passar, porque eu não estudei para passar no ITA. Mas daí eu passei nos 3 e escolhi o Unicamp porque era um lugar, mais pelo lugar, porque o campus em si tem todos os cursos juntos. Então, você tem não só contato com a área de exatas, isso eu queria também. Então, escolhi a Unicamp por causa do curso e por causa da localidade eu também, por ter todos os cursos juntos, achei isso bem bacana. E foi bem bacana. Inclusive, eu moro em Campinas, ainda do lado da Unicamp. Que legal. A Maria Cláudia fez doutorado lá, né? E eu fiz algumas disciplinas no meu doutorado que eu fiz na USP lá na Unicamp. Gostei bastante, realmente, dessa... O campus da Unicamp é mais compacto, né? Comparado com o da USP, que é gigantesco, além de ser separado. É bem interessante. E Campinas. Morei também em Campinas eu também lembro agora, uns 3 anos. Cidade com um clima um pouco mais agradável aqui do que Curitiba, né? Curitiba é bem frio, a gente está de agasalho aqui. Um pouco mais quente, né? Eu gostei bastante também da Unicamp, do ambiente, da estrutura, né? E também eu morava ali em Barão Geraldo, então era pertinho, daí a gente andava a pé o tempo todo, né? Muito gostoso. É isso Foi aí. uma boa época.
Oi? Eu moro em Barão ainda. Ah, você mora em Barão, não, e é um lugar gostoso, né? Ainda dá a impressão de que você está numa cidade pequena, né? Exatamente. É. Muito bom. E hoje você trabalha na OLX como engenheira de software senior staff. Eu traduzi aqui, né, o seu cargo que está lá no LinkedIn, mas engenheira de software a gente já teve várias aqui no Emílias Podcast, né? Mas uma senior staff, o que é que significam esses complementos, os dois complementos, senior e staff? O sênior significa que é uma senioridade maior do que de algum cargo. Se tiver algum cargo, o sênior é um pouco acima desse cargo. O staff é uma coisa nova, eu comecei a ver nos últimos anos, mas com mais frequência. Daí eu vi nas outras empresas também que o pessoal não sabe muito bem definir o cargo, mas é para suprir a falta de uma carreira especialista, não uma carreira de gestão, na carreira em Y. Então, se seguir uma carreira mais de especialista, acima do nível sênior. Tem o sênior engineering, daí depois disso o pessoal geralmente ia para gestão. Daí o pessoal agora está criando mais alguns cargos para essa área de especialista. Daí, no caso do LX, o pessoal tem definido uma pessoa que contribui mais tecnicamente, não só no seu time, mas em outros times. É influente nessas questões de discussões de arquitetura, de definição de práticas e tal, e além de mentorar algumas pessoas mais novas. No caso, eu mentoro algumas mulheres, as mulheres do meu time, de outros times também, então tem essa parte de mentoria que é mentoria técnica, né? Porque não necessariamente é uma mentoria de carreira, né? Você precisa de alguns déficits técnicos que você tem, umas coisas legais que dá para estudar, alguns cursos e tal. Então, esse cargo na OLX tem também. Eu acho que você falou um pouquinho a respeito, né, das suas responsabilidades também na OLX, né, e das suas atividades aí. Você podia detalhar um pouquinho mais? Ah, na OLX, atualmente, a gente está fazendo várias refatorações bem pesadas nos sistemas. Então, eu estou trabalhando numa área central, que a gente mexe com a árvore de categorias e atributos. Então, é bem bacana. Tem várias coisas que a gente está trocando, sistemas legados, colocando alguns sistemas novo para a gente deixar isso mais dinâmico. Daí a gente está trabalhando, meu projeto, que na OLX como um todo, cada time arca com o ônus e o bônus de escolher a sua arquitetura, a sua linguagem, dentro de alguns limites que tem na nossa infra, que a infra segue algumas práticas, sim, boas práticas para a gente fazer. Mas a gente está trabalhando com Golang, com estruturas de microserviços ali dentro, então tá bem legal o aprendizado com Golang. Acho que todo mundo ali dentro do projeto, é a primeira vez que trabalha num projeto para produção, com esse tanto de requisições que tem nessa área, com o Golang. Então está sendo uma experiência bem bacana, assim. Gostei bastante estou gostando bastante de trabalhar com essa linguagem. Já conhecia assim de vista, vendo algumas coisas do Kubernetes e tal, como é que era os pormenores do, do Kubernetes. Tem bastante coisa feita em Go, inclusive o Kubernetes em si é feito em Go. Mas de essa micro responsabilidade de macro, a gente cuidando da árvore de categorias e atributos ali. Certo. E só para complementar, né, Adolfo, eu vi que você trabalha também com débito técnico, né? Você podia falar um pouquinho a respeito disso? Todo mundo, na verdade, todo mundo trabalha com débito técnico. Não tem como a gente não ter débito técnico nos nossos projetos. A diferença é que se você não vê, você vai ver no futuro e vai pagar mais caro. Então, é débito, o nome é débito por algum motivo. É débito e tem juros compostos em cima deles. Mas eu estava. Uma coisa que foi interessante, que eu estava. Na OLX está bem no dia a dia, assim, a gente trabalha com mais ou menos 20%, até 20% de débitos técnicos numa sprint, assim, normalmente. Para a gente não fazer o que a gente está fazendo justamente agora, que é pagar um débito técnico grande que mexeu com grandes áreas centrais da LX.
Mas eu acabei recentemente fazendo uma talkzinha para o Programaria, que teve um sprint de Tech Leads agora, que é para quem não sabe, Programaria é nossa, agora às vezes foge o nome das coisas, gente. É uma comunidade, uma comunidade que visa inserir mulheres na tecnologia, na área de tecnologia. Então, tem vários cursos gratuitos para mulheres, não só de iniciação à computação, mas agora teve um de Tech Leads também. Daí eu fiz uma talkzinha sobre débitos técnicos. Daí o interessante é que eu acabei percebendo o que já estava na prática, começando a ver, beleza, agora eu consigo estruturar melhor o que eu estava fazendo na prática sem pensar muito. Daí isso foi interessante, de como a gente nomeia débito técnico, que parece uma coisa simples, mas a gente nunca para para pensar nisso, né? Como é que eles surgem, que às vezes se surge, a maior parte das pessoas falam, eu vou fazer isso aqui rápido, preciso entregar rápido, isso aqui eu vou deixar para deixar mais robusto depois. Daí isso é o mais comum. Mas se você também deixa um projeto ali, tá em produção lá quietinho, já já ele gera um débito técnico, por várias vulnerabilidades que vão surgindo, que o pessoal descobre e tal. Só de você não se atualizar a sua aplicação, ela já está gerando débito técnico. Então, isso é uma coisa de se pensar. Por que esse 20% parece pesado, mas no fim das contas nem é tanto? Assim? Eu queria fazer uma pergunta também sobre o uso da linguagem Go, né? Que Go, alguns chamam de Go, Golang, é uma linguagem de programação, se não me engano, criada pelo pessoal da Google, né? Isso. Você participou do processo de escolha, de decisão dessa linguagem, ou simplesmente chegou à decisão e você fez parte aí está fazendo parte da utilização da linguagem? Não, a gente decidiu em conjunto, assim, uma coisa que era consenso, assim, entre todo mundo, a gente não escolher muitas linguagens, assim, por causa de ramp-up, troca de contexto e tal. Vamos trabalhar com foco numa só para a gente não ter esse problema. Daí, escolha da linguagem tinha vários backgrounds, assim, vários históricos de linguagem do pessoal. Python, Java, C Sharp. Daí o pessoal falou, o projeto está no começo, a gente vai demorar para entregar a produção, vamos testar? Que o pessoal está falando bem. Eu já tinha trabalhado logo antes, assim, tipo, entrei na empresa, eu precisei ficar um mês fora por causa de uma cirurgia, voltei, comecei a trabalhar com Go. Daí comecei a ver um pouquinho e tal, daí eu fui para esse outro projeto, começar essa reestruturação. Daí lá, o pessoal, outras pessoas também sugeriram, daí eu falei, eu estou gostando da linguagem, parece interessante, tem muita gente usando e o pessoal fala que o desempenho é muito bom. Já que é um projeto core da empresa, vai precisar de muito ser robusto, não vai é bom que não seja tão caro de manter. Daí a gente acabou escolhendo o Go. Teve o ramp-up, demorou um pouquinho, né? Mas comparado às outras linguagens, o ramp-up do Go é bem rápido, assim. Então isso foi bem bacana. Agora a gente está bem confortável com a linguagem, assim. Legal, já ouvi várias pessoas falando bem de Go. Eu sou mais da comunidade de Elixir e Erlang, né? E a gente acaba que as comunidades de linguagem em geral, né? No Brasil tem a comunidade Python muito forte também, mas acaba não se comunicando tanto, né? Mas a próxima pergunta é sobre um projeto que você está envolvida, que é o TODES, né? Se escreve TODXS. O que é o TODES e como você contribui para este projeto? A TODES é uma organização não governamental que o trabalho dela é inserir no mercado e dar oportunidades para a população LGBTQIA+. Então, isso inclui... ultimamente, o pessoal está focando bastante em empregabilidade, né? Tem uma parte de consultoria em diversidade e inclusão, que visa ir nas empresas, assim, construir uma área de diversidade e inclusão para que essas pessoas LGBTQIAP+, entrem lá e não sofram discriminação, né, que é o básico que a gente deveria ter, para o pessoal da empresa entender como é que funciona, como é que é a comunidade LGBTQIA+, o que pode ter ali para ajudar a comunidade em si, questão de empregabilidade, como é que está a questão
de preconceito contra pessoas trans, pessoas outras pessoas da sigla como um todo. Mas ali o meu papel é completamente diferente. Eu estou trabalhando. Uma coisa que eu estou tentando fazer, que geralmente não acontece tanto, por causa da necessidade de profissionais na área, é alguém trabalhar como pessoa programadora voluntariamente, por alguma organização. Então, eu estou tentando fazer esse trabalho. A gente está tentando reestruturar o app lá que está bem antigo e defasado para conseguir fazer algo que seja útil para a comunidade também. Então, a gente está fazendo. Na verdade, eu não estou fazendo, o pessoal está fazendo o trabalho de levantamento de requisitos, que vai ser legal de trazer para a nova versão do app. Mas tem todo um ecossistema que visa capacitar também a população LGBTQIA+, para entrar no mercado. Certo, e uma pergunta que a gente acaba sempre fazendo, né? Porque como o tema aqui do Emílias é gênero e trazer mais pessoas, né? Mulheres e trazer diversidade também em termos de gênero para a área da computação, né? Então eu pergunto para você, você já enfrentou alguma dificuldade por esse motivo no trabalho ou então na escola, na universidade? Tá. A minha história é um pouco diferente, porque eu sou eu sou travesti, né? Então, eu não sou uma pessoa cis. Para quem não sabe, pessoa cis, se você está pensando o que é pessoa cis, o que é pessoa trans, provavelmente você é cis. Mas pessoa cis é aquela que, beleza, alguém te designou com um gênero no nascimento e esse é o gênero que você se identifica. Né? No meu caso, eu não me identifiquei com o gênero que me deram no nascimento, sou uma pessoa trans, no caso, eu me identifico como uma travesti também. Mas a minha transição foi tardia, por N motivos, né? Eu já falei do meu pai que era extremamente controlador e tal, e também por várias questões eu tinha medo de não estar viva por me assumir trans nessa época, que acontece com muitas pessoas trans, aliás, que é se você for analisar como é que está o mercado de trabalho, como é que está a vida de pessoas trans dentro do mercado, a gente vai ver que não existem muitas pessoas trans, por vários motivos, né? Desistência escolar, expulsão da família, desistência de uma qualificação profissional e preconceito do mercado de trabalho, que foi meu maior medo quando eu decidi revelar para o mundo que eu sou trans. Mas tem vários recortes aí que me ajudaram a não perder o trabalho. O principal deles é que eu sou branca, então eu não tenho um recorte racial que me exclui tanto do mercado de trabalho. Não que pessoas brancas não sejam, travestis brancas não sejam excluídas, mas eu tô qualificada com uma profissão que tem um déficit muito grande de pessoas qualificadas no mercado de trabalho. E quando eu comecei a minha transição, eu tinha já 10 anos de mercado. Então, é um, é um nicho que ainda é mais raro do mercado hoje em dia. Então, isso me ajudou. Daí, na empresa que eu estava, eu cheguei assim com um projetinho na mão de diversidade e inclusão para a empresa como um todo, para incluir mais pessoas e tal. Daí, ali no rodapé estava, e além disso, eu sou trans e vou começar um processo aqui na empresa. Daí, tá bom. Pegaram o projetinho que eu escrevi e jogaram fora. Daí, tá, vamos ver como é que a gente faz com você. Daí, comigo foi super tranquilo, assim. Deram abertura para eu para levar palestras lá para dentro e tal. Eu levei minha psicóloga para falar. Deram espaço para eu falar para o meu time quando eu quisesse, para quem eu quisesse, quando eu quisesse, como eu quisesse. Daí eu falei para o meu time, depois falei para um projeto grande que era que eu trabalhava. Daí no começo foi um pouquinho complicado, vários. Foi. Agora eu posso falar que foi interessante, mas na época não foi tanto. Algumas pessoas que almoçavam comigo pararam de olhar na minha cara assim, viraram a cara quando eu passava. Mas tem outras pessoas que eu achava que iam ser super preconceituosas e foram super acolhedoras também. Isso foi legal. E também, depois de um tempo, eu fiquei lá, acho que um ano ainda. Deixa eu ver. Quase 2 anos, na verdade. Daí, depois de um tempo, assim, nos projetos que eu estava, eu comecei a ter contato já com o meu nome retificado, com clientes. Os clientes dessa empresa eram todos americanos.
Quer dizer, eu trabalhava para um cliente como terceirizada ali, daí essa empresa que eu trabalhava tinha os clientes, né? Geralmente eram bancos. Daí comecei a ter contato com esses clientes e nesses casos, isso que era não interessante, era chato pra caramba, mas geralmente eu sofro machismo quando as pessoas não me veem, né? Quando é por texto, até às vezes por vídeo, assim, acontece mais machismo. Mas se for ao vivo, eu sofro mais transfobia. Daí eu não sei. Eu fico nessa balança, nessa dúvida aí, se as pessoas estão me respeitando quando eu estou ao vivo porque elas ainda me veem ainda como homem, estão desrespeitando meu gênero, ou porque elas me respeitam de verdade. Daí eu nunca sei. Daí eu fico assim, algumas pessoas ainda um olho torto. ah, uma pessoa que me olhou torto no momento me respeitou numa outra hora, daí eu fico super confusa nessas horas, mas eu acabo que tenho esse recorte um pouco diferente, eu acabo sofrendo machismo em algumas situações e transfobias em outras situações. Eu achei super interessante o que você falou em relação a, de repente, você tinha a impressão, né, de que seria tratada de uma forma por algumas pessoas e outras iriam aceitar de uma forma mais tranquila, e justamente o contrário aconteceu, né? E aí a gente percebe o quanto, quando a gente conhece uma pessoa, a gente não sabe exatamente qual vai ser a reação dela, né? Em determinadas circunstâncias que muitas vezes realmente são mais acolhedoras, aquelas que a gente não esperava que fossem, né? E isso é muito bom porque são os mistérios do ser humano, né? Acho que é bem interessante falar disso também, que às vezes a gente tem uma ideia das pessoas quando olha e, na verdade, não é nada daquilo, né? Sim, E gostei bastante da forma como você falou também, de tudo isso, né? De uma forma bem tranquila e clara, que realmente existem várias maneiras, né? E ações preconceituosas e que as pessoas podem, em um momento, fazer de uma forma para uma pessoa, para outra de outra, né? Tudo vai depender de com quem elas estão conversando e do momento também delas, né? Mas deve ser duro, né? Passar por isso também, né? De não saber se vai ser porque a pessoa é machista ou não, né? O preconceito. Mas muito bom. sim, Essas horas eu gostei de ter quebrado a cara, quebrar a cara positivamente é legal. Daí eu acabei que você vai meio que desenvolvendo defesas e também minha intuição sempre foi boa. Nesses casos eu quebrei a cara, eu achei legal. Mas também uma coisa que é interessante é que pessoas de grupos marginalizados sabem quem está com elas. Então, você sabe quem ali vai estar com você sempre, não vai. Você está numa roda assim, o pessoal zombando da sua cara e ela vai ficar quieta. Então, você sabe quem que você pode contar. As pessoas se mostram mais verdadeiras. Então, às vezes verdadeiras demais. Tipo, uma vez que eu estava no Uber, ele começou a falar da vida sexual dele. Isso acontece, infelizmente, bastante com travestis. Mas outras pessoas falaram da intimidade de uma maneira tranquila, assim, de conversas normais, assim, querendo dar um apoio, assim, tipo, eu também tenho uma parte vulnerável, eu entendo que você também tem, mas eu tô aqui para te apoiar. Então, isso é bem legal também de ter. Quem está comigo desde do momento que eu falei que eu sou uma pessoa trans, são pessoas que construíram uma amizade muito forte. Então, isso é bem legal também. Muito bom. Além do TODES, você participa de algum grupo de apoio para mulheres, minorias na computação? Na verdade, acho que você já falou um pouco disso, né, por causa do Programaria, mas tem mais algum grupo ou alguma forma de atuação, até na empresa que você participe? Atualmente eu tô de formas pontuais, assim. Antes da pandemia eu estava um pouco mais ativa, é, mas numa outra empresa que eu estava como, nossa, como é que fala a palavra agora? Eu estava dando aulas para algumas mulheres entrarem no mercado. Daí tava alguns cursos gratuitos de Java e tal. Daí eu fiquei nisso durante um tempo. Daí durante a pandemia
dei uma parada, agora estou voltando em coisas mais pontuais, assim, tô ali na Todes ainda, no Programaria, deixa eu ver onde mais. Dentro da OLX tem algumas iniciativas lá, teve o Elas em Tech no ano passado, agora a gente está construindo outras ações também lá dentro para incentivar, não só a entrada de mulheres, mas também a ascensão das que estão lá dentro. Então, tem umas iniciativas lá que estou participando de algumas discussões também para ajudar. Eu acho que é só. Acho que tem alguma que eu estou esquecendo, mas eu vou lembrando no meio do caminho aí. Quando você falou de ascensão, né, que é algo que a gente também precisa pontuar, né? Muitas vezes a gente tem até um certo grupo de mulheres nas empresas, no mercado de trabalho, mas elas não conseguem, né, atingir certos cargos, né? Então, acho que é bem interessante mesmo que dentro das empresas também existam esses programas, né? E como seria esse programa na OLX? Você poderia falar um pouquinho para a gente ou não ainda? A gente está construindo as ideias ainda, dos aprendizados que a gente teve com elas em Tech, e também com algumas discussões que a gente tem lá dentro. Tem um evento que chama Town Hall, e parece todo tipo de discussão. E às vezes, discussão sobre contratação de mulheres aparece para a gente discutir. Mas uma coisa legal que aconteceu, ainda foi meio que organicamente na empresa, a gente está tentando estruturar, ainda não dá para falar que tem algo já estruturado, mas tem algumas iniciativas que estão já ajudando nesse processo. Tem um contato com o bootcamp que a gente fez, que ajudou a contratar mais mulheres também. Mas nesse último ciclo de avaliação, a gente teve 50% das pessoas que foram receber algum tipo de promoção na área de tecnologia foram mulheres. Então, a gente está conseguindo fazer algumas coisinhas ali já. Inclusive, eu fui promovida, né, nesse ciclo, então tá acontecendo umas coisas legais com relação a esse sentido. A gente está cobrando assim, o pessoal tá de olho mais, então uma coisa que acontece bastante, principalmente na área de tecnologia, na área técnica principalmente, é a tal. Isso acontece de forma geral com relação a minorias, mas a gente está falando de tecnologia, e alguns recortes lá são subvalorizados, tipo, mulheres é um deles. Mas isso vale para todos os outros recortes também. Se a gente olhar o que acontece lá dentro, a maior parte são homens brancos, cis héteros de classe média, e eles só têm olhos para esse público. Então, eles veem o desempenho, quem está melhor, quem que você está admirando. Então, quem você perguntar quem que um cara cis branco e hétero admira, provavelmente vai ser um cara cis branco e hétero também. Daí isso reflete no sistema de promoções. Então, quem que ele está vendo? Tem mulher, geralmente tem poucas mulheres e essa pessoa não é vista por ninguém. Então, o que está acontecendo, a gente, beleza, vocês estão olhando para as mulheres do seu time, a gente está cobrando várias coisas. Como é que está a contratação, como é que estão outras coisas. E isso acho que teve algum reflexo no olhar da liderança com relação a isso. Então, tem uma líder também que ajuda bastante a cobrar esse tema. Tem algumas líderes, né? Não são só uma líder mulher que tem lá, que ajuda também a dar essa cutucada. Então, nos ciclos de avaliação, vários nomes de mulheres surgiram, dado a esse movimento que está surgindo. É bem interessante que hoje em dia está meio que... as coisas são muito dinâmicas, né? Eu diria que 3 meses atrás eu teria dito, hoje em dia está faltando gente em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, né? Gente na área de computação, mas recentemente tem acontecido umas demissões, né? Mesmo no Brasil, né? Layoffs, mas ainda tem bastante vaga, né? Então as empresas, o que eu vejo é que as empresas até pedem para a gente divulgar oportunidades, a gente, assim, no projeto Emílios, divulgar oportunidades especificamente para mulheres, né? Porque eles querem aumentar a diversidade, a gente vê também empresas com programas internos. Então, isso é uma coisa que é interessante, mas aí, por outro lado, a gente, aqui do ponto de vista de professores aqui, a gente quer mais mulheres aqui vindo para o nosso curso, né? Porque esse perfil que você falou aí, tirando talvez a questão das cotas, né? Que a gente tem cotas raciais aqui na universidade, eu acho que se não fosse isso, seria 90% homens brancos, né? Então,
É complicado extrair daí uma diversidade. Mas aí falando... Você quer falar alguma coisa? Não, daí é complicado mesmo, sem isso não tem como. Certo. E aí falando sobre essa questão da admiração, né? Alguma mulher te inspirou em sua carreira? Na carreira de computação, as minhas inspirações vêm de outros travestis. É tipo, é meio que minha história contada através da ancestralidade dessas que vieram antes de mim. Que elas lutaram, muitas morreram para eu estar aqui. Então, em primeiro, eu tenho essas mulheres como referência. Então, a Chica Manicongo, a primeira travesti que veio da África para o Brasil, escravizada. Tem pessoal do Fonatrans. Nossa, agora fugiu os nomes de novo. Ai, gente, eu dei minha memória. Mas tem várias que fundaram o movimento de pessoas trans travestis no Brasil, lá na década de 50, 60. Começaram alguns movimentos. Tem várias atuais. Linda Quebrada, tem Alice Guel, tem Giovanni Leodoro. Dá para fazer uma lista enorme aqui de pessoas que me inspiram. Rosa Luz. Então, essas manas aí, elas dão a cara para bater, estão construindo algo muito bacana. Tem as nossas deputadas também, a Érica Ailton e a Érica Malunguinho, que elas são demais, assim, elas são, é, tipo, eu preciso ter um pouquinho delas, assim, para reconstruir minha força, né, às vezes. Então, sem elas eu não conseguiria nem estar aqui. Então, primeiro eu falo delas, mas uma que eu me espelho bastante assim é a Sofia, que é a criadora do React, que agora está em outra empresa. Então, é uma pessoa trans também, então isso dá uma inspiração para ver outras pessoas trans. Outra também é a Ellen Corbs, que ela também trabalha bastante com Kubernetes, e ela é muito boa também, as palestras dela são excelentes, a última no, no Cloud Foundation, ela criou tipo uma comunicação entre palestrante e a pessoa do vídeo. Teve uma questão de viagem no tempo para resolver um problema, então foi super bacana. E ela é uma pessoa muito boa, assim, muito boa. Então são duas pessoas que me inspiram na área de computação também. Certo, então o que você diria para meninas, mulheres, né, trans também, que estejam pensando em seguir a carreira da computação nessa área, né? Não dá para dizer que vai ser fácil, porque eu estaria mentindo, né? Daí, vocês estão na área acadêmica, vocês acompanham o sofrimento das meninas para se manterem ali. A gente sabe que é um pouco complicado, mas confia na força que elas têm, porque elas sim têm capacidade, elas são boas. Se elas já estão ali cursando, elas já são boas, elas têm um futuro promissor. Para as que não estão ainda na área, acho que vale um trabalho nosso aqui, como a geração dos mais velhos, tentar mudar um pouquinho desse estigma que tem das mulheres na área de computação, chegar nessas meninas de alguma forma para ver se quebra um pouquinho desse preconceito, dessa criação machista da sociedade que fala que mulheres não têm capacidade para computação, ou se for para computação tem que ser para área de design ou para área de testes. Então, a gente precisa dar uma quebradinha nessas coisas, transformar a experiência que a gente que a gente proporciona para essas mulheres a melhor possível e quebrar. É mais um recado para a gente. Eu queria dar um recado para elas, mas já dou o recado para elas. Mas a gente tem que quebrar os lugares também que não são ainda muito acolhedores. Né? Dada essa responsabilidade, só vem mulheres, façam cobranças para a gente também, cobrança para os outros homens. Porque se o ambiente está ruim, se o ambiente está machista, é porque tem homens machistas no ambiente. Então, quem conseguir, as mulheres que conseguirem reivindicar o espaço, lutar por isso, que lutem, mas não, a gente não é obrigada. A gente queria só trabalhar também, a gente tem esse direito. Então, se sintam confortáveis para serem um pouquinho mais, eu não diria individualista, mas não se preocuparem tanto com a militância, para quebrar os estigmas, porque isso cansa também. Então, quem conseguir, tiver força para isso, que faça. A gente está aqui para ajudar. Quem não conseguir também, não tem problema também. Mas a gente está aqui tentando quebrar esse estigma e trazer mais mulheres para esse espaço.
Porque, aliás, isso reparação histórica, né? Porque no começo da área era ocupada basicamente por mulheres, e muitas mulheres negras, inclusive. Então, a gente ainda precisa, nós mulheres aqui, como Maria e eu somos brancas, a gente precisa ter uma consciência racial um pouco maior para a gente também trazer essa reparação para as mulheres negras na nossa área. A gente chega nesse momento que é o momento de indicações, onde a gente pede para a nossa convidada alguma indicação de... Em primeiro lugar, pode ser uma indicação técnica ou não técnica, você escolhe. Também pode ser filme, série, quadrinho, podcast, qualquer coisa que você queira indicar, que você tenha consumido recentemente ou que te marcou muito. Sim, eu tenho séries, 2 séries não técnicas, vai ser importante. Porque eu, como uma travesti aqui, meu dever também... não é meu dever, não. Eu não preciso ensinar ninguém, mas se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a comunidade, recomendo 2 séries. 2 séries que eu vou recomendar para vocês. A primeira é Pose, que é sobre uma série americana que fala sobre o contexto de, principalmente, mulheres trans em Harlem, né, em Nova York, quando começou a surgir o Vogue, as casas de Vogue. Então, como é que funciona essa comunidade, como elas viviam lá. Então, traz bastante recorte racial. Todas as atrizes são trans de verdade, não tem trans fake na história. A outra... Nossa, eu fugi a outra de novo, eu já pego o nome dela de novo. Lembrei. Chama Veneno, que é uma série espanhola. Essa é um pouco mais difícil, porque agora não está na Netflix. Daí teria que arranjar um outro streaming para a gente conseguir ver. Mas chama Veneno, que é a história da Veneno, que é uma mulher trans super famosa da Espanha, que ela tem uma história de vida super bacana e tal. E também as atrizes e a autora do livro que inspirou a série é uma pessoa trans, então vale a pena conferir. E eu tenho também uma indicação, principalmente para mulheres ficarem atentas, principalmente em março. Tem a Linux Tips, que oferece vários cursos gratuitos no mês de março para mulheres. Então, eles são muito bons e capacitam bastante principalmente com quem está querendo entrar na área de infra, que tem poucas mulheres na área de infra, então ajuda a crescer. Porque a área de infra também é para mulheres, mas ajuda também para quem não é necessariamente da área de infra para aprimorar o conhecimento e conseguir entrar no mercado. Então, uma dica boa, assim, que já... Além das comunidades, Programaria, Reprograma, o Makers Code, que são comunidades de mulheres também, e também a Todas as Letras, que é uma comunidade de tecnologia para pessoas LGBTQIA+. Então, são comunidades aí que eu indico para vocês seguirem e verem. Quem for da comunidade em si, tem alguns cursos lá que podem ajudar vocês também. Então, tá aí algumas dicas. Certo, eu já anotei tudo, vou deixar aqui, tentar achar os links de tudo. Geralmente essas séries você encontra lá no IMDb, né, e os sites dos locais. Eu aproveitando, eu me lembrei que eu assisti recentemente uma série que eu achei interessante, porque é uma série que se chama The Dropout, e é sobre uma mulher empreendedora, né, a Elizabeth Holmes, a criadora do Theranos. Só que aí é interessante porque é uma mulher empreendedora, mas que é pilantra, né? Pelo menos essa foi a conclusão da justiça até agora. Ela foi condenada, vai passar provavelmente 20 anos na cadeia, mas, enfim, é interessante porque é uma empresa de tecnologia de uma mulher, mas, por outro lado, aí você falou essa questão do corte de raça. É uma mulher loira, branca, será que se ela fosse negra, ela teria conseguido enganar tanta gente? Jamais. Né? E eu lembrei agora de um filme que realmente eu sou uma pessoa cis, eu não sei se realmente a representação é boa, adequada, ou se é desonesta, mas assim, é um filme que tem uma personagem travesti que é o Tudo Sobre Minha Mãe, de Almodóvar. O filme eu gostei muito, mas realmente eu não sei dizer. A mim não me pareceu ter nenhum problema de representação incorreta. Você já chegou a assistir? Já. Não é... A Moldova não é uma boa referência para ver pessoas trans, porque o ator geralmente é um homem cis. Então, sim. Então, isso é um problema, né? Realmente não sabia disso. Tanto é que até a gente falou aqui no
em algum episódio atrás, né, eu falei sobre que um filme francês que foi refilmado nos Estados Unidos. Por quê? Porque no filme francês, todos os personagens surdos eram feitos por pessoas não surdas, né? E agora eles refilmaram. Qual é o nome do filme mesmo? Ele ganhou o Oscar de melhor filme, mas tem um nome assim que são 4 letras. Não sei, mas eu coloco... Eu comecei a assistir outro dia e acho que eu fui até o fim, mas agora também não estou lembrada do nome. É bem fácil, né? Mas não estou lembrada. Mas lembrando, porque recentemente teve uma entrevista num podcast com aquele ator Tom Hanks, né? Ele ganhou o Oscar pelo filme Filadélfia, onde ele interpretou um homem gay que tinha AIDS, né? E ele falou, hoje em dia eu não ganharia aquele Oscar. Por quê? Porque não faz sentido hoje em dia você colocar um homem cis, hétero, para fazer um personagem de um homem gay. Então, muito bem colocado, Luana. E agora a próxima pergunta é sobre links de redes. Eu vi que você tem o LinkedIn, né? Que lá que eu te achei. Eu acho que em algum lugar eu achei também o seu GitHub. Não sei se o seu Instagram é algo público ou é mais para a família. E se você tem algum outro site seu para indicar. O Instagram tá público também, é luana.ppimentel. Tá lá, posto minhas besteiras lá. Geralmente não tem conteúdo técnico, é só coisas políticas e piadas. Ou piadas políticas, então. Certo. Então, vou deixar lá na descrição do episódio. E é isso. Agora, com você, Maria Cláudia. Então, agora a gente chega ao fim do episódio, né? Mais um episódio do Emílias Podcast, e queremos agradecer novamente a sua presença aqui conosco. Acho que foi bem interessante a nossa conversa, né? Acaba trazendo uns aspectos que a gente sabe que existem, né? Mas a gente não vivencia. Então, acho que é bem importante quando a gente conversa com vocês também, né, para entender um pouco melhor esse aspecto de preconceitos que existem sim, né, que a gente sabe que existe. Acho que foi bem importante essa entrevista com você. E você, quer agradecer, mandar um abraço para alguém? Um abraço para vocês, obrigado pelo convite. E pela Ellen também, acho que vocês me conheceram pela Ellen, talvez. É uma pessoa super bacana também. E é bacana a gente trazer outros recortes, porque a mulheridade em si, ela tem muita diversidade, muitos recortes dentro dela, a gente precisa trabalhar. Senão a gente volta para o mesmo problema. A gente só muda, a gente pega um problema que é muito grande, coloca assim e esquece de olhar o problema que está ali dentro. Então, nós como mulheres ainda temos preconceitos, então a gente precisa quebrar esses olhares e rever o que a gente está fazendo para... Se a gente está fazendo o que a gente faz para mulheres, são para mulheres mesmo ou são para mulheres brancas, né? Quando a gente vê as CEOs mulheres que a gente tem aí no mercado, se for ver, são todas brancas de classe média, então a diversidade acaba logo no início, assim, a frase mulheres no meio já se perdeu. Obrigada por trazer outros olhares, é um dos olhares, então obrigada pelo convite, espero que a conversa tenha sido produtiva e gostosa, porque foi gostosa, eu às vezes me empolgo, desculpa que às vezes eu falo demais, mas obrigada pelo convite e eu acho que é isso, gente. Nada, foi até que foi curtinho esse episódio. Então, muito obrigado, Luana, obrigado a todos que nos escutam e até o próximo episódio. Tchau!